Prezados amigos, nós estamos aqui no Congresso Anual da Socerge e eu tenho imenso prazer de estar aqui com o Dr. Evandro Tinoco Mesquita, que é da Universidade Federal Fluminense e do Hospital Procardíaco. Nós vamos conversar sobre uma questão extremamente importante, atual, que é a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Professor Evandro, antes de mais nada, muito obrigado por conversar conosco. A primeira pergunta que eu faço é sobre o cenário da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. É uma doença relativamente nova para a gente, mas que é muito frequente. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Bem, primeiro uma oportunidade de ouro falar aqui na Socerge para você sobre esse ponto, uma epidemia cardiovascular emergente. Os dados da UF apontam que hoje mais da metade dos pacientes nos consultórios, né, possuem insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Uma doença que se manifesta com cansaço, intolerância ao exercício, com eco com a fração de ejeção acima de 50% e que você encontra hipertrofia, aumento do ato esquerdo e frequentemente um BNP aumentado. E que seguramente isso tem que estar no radar do cardiologista, do médico geriatra e também do médico de família. Por quê? Porque o diagnóstico envolve você ter um ecocardiografista que faça um exame focado nisso, que possa usar as técnicas de Doppler tecidual, avaliando a relação E' e muitas das vezes, nos casos de dúvidas, você possa pensar em estar utilizando um eco de esforço. Então, a gente tem hoje uma matriz nova de diagnóstico, a diretriz última da SBC de 2018, chama a atenção do cardiologista clínico da importância do correto diagnóstico. E, professor Evandro, a gente tinha antigamente muitos dos nossos pacientes com insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada nos consultórios, tendo o diagnóstico de descondicionamento físico, ou de preguiça, ou de sobrepeso. E, na verdade, não é essa doença, a doença é bem diferente. Como o cardiologista clínico pode diferenciar aquele paciente que tem insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada daquele paciente que só está descondicionado? Uma excelente pergunta, não é? A primeira coisa é que, como eu chamei a atenção, tem que estar no radar do cardiologista. A segunda coisa é a dosagem do BNP. Não é? Os casos que você possa encontrar uma hipertrofia e um ato esquerdo crescido dentro no contexto de uma hipertensão. Mas quando chegar uma pessoa idosa, particularmente uma mulher obesa, hipertensa e diabética, com uma queixa de intolerância ao exercício, o ecocardiograma e o BNP são mandatórios. Se ainda existir alguma dúvida, né, e às vezes a gente fica na dúvida se tem um problema respiratório, se é um descondicionamento, uma ergospirometria pode ajudar muito, mostrando o componente central da presença da dispneia. Nós teremos provavelmente uma nova diretriz europeia que vai estar melhor definindo isso, não é? Essas etapas do diagnóstico. Essa sua pergunta, ela justamente traz essa importância do ecocardiograma com Doppler tecidual, dos biomarcadores, em particular o BNP e o proBNP, e os exames de esforço, que pode ser o eco de esforço e a ergospirometria. Agora, doutor Evandro, em relação ao tratamento, diferentemente da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, em que várias medicações mostraram diminuição de desfechos cardiovasculares, na insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, isso não aconteceu de maneira tão eficaz. Como tratarmos nossos pacientes com insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada? Seguramente esse é um ponto importante. Na prática clínica, se existir a presença de edema, diurético. Se existir hipertensão, diurético. Tanto a clortalidona quanto a indapamida são bons diuréticos para esse grupo de pacientes. A segunda etapa é, se persistem os sintomas, BRA, que seguramente temos dados que ele possa reduzir internações, e os inibidores da mineral do corticoide, uma dose pequena de espironolactona. A sua observação é sobre o impacto na mortalidade. A gente está esperando que esse ano possam se consolidar um dado importante, o Paragon, que é justamente a combinação de valsartana e o inibidor de neprilisina,
que provavelmente vai estar sendo apresentado no Congresso Europeu, no Congresso do American Heart. Temos a expectativa que a gente possa ter um impacto na redução de hospitalização, melhoria de qualidade de vida e possivelmente sobre a mortalidade. Nós estaríamos fechando essa década, mudando completamente esse cenário da morbimortalidade. E por último, as novas drogas que atuam no diabetes. Então, os inibidores do cotransporte sódio-glicose têm um papel importante nesse contexto. E a gente tem dados iniciais que ele possa ter uma prevenção na insuficiência cardíaca, e a gente está lidando com pessoas diabéticas, e possa reduzir internações. Não temos ainda uma certeza absoluta sobre isso. Os estudos em andamento, existem hoje pelo menos uns 4 estudos direcionados para a insuficiência cardíaca para a sua gestão preservada, e numa janela provavelmente de 1 a 2 anos essa questão vai estar bem definida. Professor Evandro Tinoco Mesquita, eu gostaria de agradecer essa entrevista. Muito obrigado por compartilhar com o cardiologista aqui na Socerge o seu conhecimento. Muito obrigado. Obrigado a vocês.